irmãs, os que estão aqui presentes, os que nos acompanham por essa transmissão, que o Senhor Deus derrame graça, misericórdia sobre a vida de cada um de nós. Amém, amados? Bendito seja o nome do Senhor. Então, no ano de Glória a Deus. Então, hoje, primeiro culto do ano de 2022, estamos aqui, sabemos que para o nosso Deus não há como é que eu diria, essa maneira como nós encaramos o tempo. Para Deus é totalmente diferente. A Bíblia chega a nos dizer que para Ele 1000 anos é como um dia, 1000 dias como um ano. Então Ele não está preso à questão cronológica de tempo como nós, seres humanos. Mas visto que nós vivemos assim, que tanto eu quanto você possamos, já que temos uma cultura de que sempre encaramos isso do ano, glória a Deus, como uma nova proposta de vida, de como lidar com tudo em nossa vida. Então que possamos fazer isto neste ano de 2022. E como pastor que cuida de pessoas, de ovelhas, eu dou apenas um conselho, da qual eu também procurarei viver. E procurarei fazer aquilo que Salomão diz no capítulo 12 de Eclesiastes, versículo 9. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Que nós possamos viver, é só esse único conselho que eu dou para você. De tudo que se tem ouvido, o fim é: tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Tudo que estiver fora daí é passageiro, acabará, ficará aqui. Mas em Cristo nós temos coisas eternas, celestiais. Amém, amados? Glória a Deus. Amanhã, segunda-feira, nós não teremos nenhum trabalho. Na terça-feira teremos o estudo da palavra de Deus. O estudo será o primeiro estudo da revista da Escola Bíblica Dominical, que seria dado hoje pela manhã. Então, os que têm a revista, tragam. Aqueles que não têm a revista irão acompanhar pelo Data Show. Mas eu convido a toda a igreja para que possamos aprender do Senhor. Na quarta-feira, de 8 às 9 da manhã, teremos aí um momento de oração, amém? Na quinta-feira, à noite, nós teremos o nosso culto, denominado culto de libertação, mas devemos entender que todo culto tem como objetivo principal adorar o nome do Senhor. No sábado, haverá uma reunião com toda a juventude. Aqui nós trabalhamos com adolescentes e jovens juntos. Então, esta reunião é para todos os jovens e adolescentes. E deixo uma orientação aos pais: incentive os seus filhos a cultuarem a Deus, a servir a Deus. Enquanto é tempo, faça o esforço necessário, porque depois poderemos estar chorando, se lamentando.
e com o desejo de que os nossos filhos pudessem estar aqui, envolvidos no trabalho do Senhor, e eles não poderão estar. E só haverá tempo de chorar, clamar, pedir socorro aos irmãos. Então, antes que haja situações como essa, pais, abram os seus olhos, observe os seus filhos, cuidado com as mentalidades, os conceitos da juventude de hoje. E digo isso também como pastor desde já para cada um de vocês. Então, se despertem, estejam juntos. Não tenha ideia que ser jovem ou reunião para jovem é simplesmente momento de brincar e outras ideias que nós temos. Na verdade, esse culto para os jovens, que na verdade é para o Senhor, mas com os jovens, tem como finalidade adorar o nome do Senhor. Amém? Há momentos de brincadeiras, há momentos de diversões, mas a linha é conduzirmos a nossa mocidade a uma vida real para Deus, real para o Senhor, em nome de Jesus. Então, incentive, também venham para os cultos, porque o fato dos seus jovens não estar tendo atuação em adorar o Senhor se dá também por conta de alguns pais que não têm o comportamento de congregar, estão vacilando, e com isso seus filhos também estão dentro das casas, fazendo outras coisas, e não é que a nossa vida é simplesmente só igreja, mas nós temos tempo para tudo. Para tudo. E a gente sabe disso, que quando nós queremos fazer coisas fora da vida espiritual, nós nos alinhamos, nós nos organizamos, nós fazemos. Estou sendo chatativo nisso, estou sempre batendo na tecla em relação a isso, porque o meu desejo é que vocês sejam abençoados. Mas se os irmãos e irmãs não quiserem escutar o conselho, e vocês são livres para isso, todavia eu estarei fazendo o meu papel. Mas o meu desejo é de que vocês sejam abençoados. Amém? Glória a Jesus. Então, nessa noite, o evangelista José Roberto vai estar trazendo a palavra, e rogo a todos os irmãos que nós possamos estar ligados na palavra do nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Evangelista José Roberto, os meninos do som aí, o som está ótimo. Pode permanecer do jeito que está, para a glória de Deus. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus nessa noite, em nome de Jesus Cristo, onde nós estamos no culto festivo, culto de louvor e adoração ao nome daquele que vive e reina para todos sempre. Amém, queridos? Então, sem perca de tempo, abra as vossas Bíblias no livro de Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 19. O Evangelho de João, aleluias, capítulo de número 19. Louvado seja o nome de Jesus Cristo nessa noite. Aleluias, glória
seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. João capítulo 19, todos encontraram? Amém. Então vamos fazer do versículo 1, a leitura do versículo 1 ao versículo de número 6 nesta noite, mas você pode continuar com a sua Bíblia aberta no livro de João, depois da leitura, em nome de Jesus. Então vamos fazer a leitura nesta noite. Então, por isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. E os soldados, tendo tecido uma coroa de espinho, puseram lá na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. E chegava-se a ele e dizia: Salve, rei dos judeus, e dava-lhe bofetadas. E outra vez saiu Pilatos e lhe disse: Eis que eu vos apresento para que saibais que eu não acho nele crime algum. E saiu, pois, Jesus trazendo a coroa de espinho e o manto de púrpura. E disse-lhe Pilato: Eis aí o homem. E ao verem-nos os principais sacerdotes e os seus guardas, gritaram: Crucifica-o, crucifica-o. E disse-lhe Pilatos: Tomai vós outros e crucificai, porque eu não acho nele crime algum. Pai, em nome de Jesus Cristo, nesta noite, nós te adoramos, Senhor, através dos louvores. Nós bendizemos o teu nome, Senhor, expressando a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão, ó Deus, nessa noite ao Senhor. E aqui nesta noite nós nos deparamos diante da tua palavra, ó Deus, que por si só ela já se manifesta, ela se explica, Senhor. Mas nesta noite nós precisamos, pedimos ajuda, a orientação, a sabedoria, ó Deus, do Teu Espírito Santo, Senhor. Porque sem o qual, Senhor, não tem como entender, porque as coisas do Espírito só se discernem através do Espírito. E nesta noite eu quero pedir, Senhor, a direção, a orientação, a sabedoria, ó Deus, da Tua palavra, Senhor. Ó Deus, repreende nesta noite, Senhor, todo espírito que não te louva, ó Deus, todo espírito roubador de palavra, ó Deus, todo espírito de inquietação, Senhor, que quer nos distrair, que quer tirar o nosso momento de adoração, Senhor, que seja neutralizado nesta noite, ó Pai, na autoridade que há no nome de Jesus Cristo, Pai da glória. Ó Senhor, que eu diminua, que o Senhor cresça, que o Senhor apareça, mas o mais importante, Deus, é que sejamos alcançados nesta noite pelo poder da Tua palavra. Por isso, Pai, fica à vontade, porque estamos na Tua presença e na Tua casa, em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, nós vamos falar sobre 4 coisas que aconteceu diante da trajetória de Cristo. E percebo que nós, como cristãos, precisamos estar acordado, atento àquilo que vai ser falado nesta noite. Sabe por quê? Porque eu sei que pode ter pessoas no nosso meio que vai discordar do que eu estou falando. Você tem todo o direito de discordar de mim. Agora, da palavra, quero ver quem vai conseguir discordar. E por que eu estou falando isso? Porque nós lemos um texto, e esse texto fala do momento que Jesus estava indo para ser crucificado. Mas olhando bem, eu peço que você possa abrir a sua Bíblia aí no livro de Lucas, capítulo 2. E você pode deixar aberto aqui para você entender o que eu quero falar nesta noite acerca dessa primeira questão de que Jesus, o que nós precisamos aprender dentro do contexto da sua palavra. Lucas, capítulo de número 2, que fala sobre o nascimento de Jesus Cristo, o nascimento do Messias, o nascimento do Filho de Deus, aleluias, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aí você vai ver em Lucas capítulo 2, falando sobre o nascimento de Cristo, mas eu vou ler o versículo de número 7, e ela deu à luz o seu filho primogênito,
e enfaixou ou deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Queridos, esse texto nos mostra aqui sobre o nascimento de Jesus Cristo, o nascimento do Messias, o nascimento do Salvador. Só, querido, que eu observando durante o ano de 2021, quando nós chegamos na data do Natal, e eu preciso falar isso, que tem gente achando que Jesus ainda é menino, criança, ainda está buscando, fazendo as mesmas práticas, como se Jesus estivesse na manjedoura ainda. Aqui Jesus estava na manjedoura como criança, não tinha hospedaria, mas ele estava lá, porque os seus pais estavam lá, foi para o recenseamento, para se alistar, e quando chegou lá, Maria deu dor de parto, e ali levaram ele para aquele lugar, e ele estava ali naquele lugar, e ele estava numa manjedoura. Aqui a primeira coisa, que se nós não tomarmos cuidado, nós nos tornamos crentes religiosos, pagãos, acreditando ainda que se comemora como se Jesus estivesse numa manjedoura, e nós esquecemos que Jesus já passou a trajetória. Se você ler o capítulo, mesmo o capítulo 2, você vai chegar em alguns versículos, se eu não me engano, 48, 49, mas antes Jesus já tinha 12 anos, no mesmo capítulo de Lucas. Aí a gente continua tratando como se Jesus estivesse na manjedoura. Mas Jesus não está mais na manjedoura. E aí vem nós, como conhecedor da palavra. Eu até falei, bom seria, glória a Deus, se o pastor tivesse dado aquele estudo no domingo à noite. Porque o que tem de cristão, ainda comemorando uma data como se Jesus ainda estivesse na manjedoura. Mas entenda que Jesus já cresceu, Jesus já foi ao Calvário, Jesus já foi morto e Jesus já ressuscitou, aleluias. Então isso prova que Jesus não está mais na manjedoura. E nós estamos presos nessa tradição, nós precisamos ser livres. Nós estamos como uma boa parte dos judeus que ainda espera a volta do Messias, que ele vai vir, se o Messias já veio. E se nós não tomarmos cuidado, nós estamos sendo induzidos por uma festa pagã. E precisamos abrir os nossos olhos, querido. Porque muitas vezes a gente pode achar que não tem nada a ver. É tudo que o diabo quer, é achar que não tem nada a ver. Cristo já não está mais na manjedoura. Entenda nesta noite, a manjedoura já está vazia. A manjedoura já não está mais com aquele menino, porque ele já cresceu, virou adulto. Outra coisa no texto de João, falando sobre a crucificação de Cristo, a manjedoura está vazia. Entenda que a manjedoura já está vazia, mas entenda também que a cruz já está vazia também. Porque Jesus foi crucificado, mas ele não está mais pendurado no madeiro, seguro no madeiro, porque a cruz já está vazia. E a cruz é tão vazia, que a Bíblia fala sobre isso, que José de Arimateia foi lá e pediu a Herodes o corpo de Jesus. Sabe por quê? Porque ele estava na cruz, tirou da cruz e levou para o túmulo. Mas tem gente ainda também como cristão, como se Jesus estivesse na cruz. Tem gente ainda que está trazendo Jesus para a cruz de novo. Como eu trago Jesus para a cruz? Com as minhas voltas práticas do velho homem e da velha natureza. Só que Jesus não está mais na cruz, porque a cruz está vazia. Ele já não está mais lá. E a Bíblia diz que Jesus estava no Calvário. E quando Jesus estava na cruz, está lá em João capítulo de número 19, versículo 28 ao versículo 30, que quando chega lá, Jesus teve sede,
deram vinagre a ele, e quando ele bebeu, ele disse: está consumado. Arabassuri cantarabás. Jesus disse: está consumado. O que é que Jesus estava dizendo? O plano já está consumado no Calvário. Mas foram ali na cruz que Jesus sofreu a zombaria. Foi na cruz que Jesus foi cuspido, bofeteado. Foi assim: se tu és o Filho de Deus, desça daí, salva-te mesmo e a nós. Os dois ladrões que estavam ali, um à direita, à sua esquerda, Jesus estava no meio. Uma coisa eu aprendo com isso, porque aonde Jesus estiver no meio, a situação é mudada, ele muda a história, ele muda o quadro. Jesus no meio, ele traz salvação. Jesus no meio, ele traz mudança. Aleluias. Só que entendamos, querido, José de Arimateia pede o corpo de Jesus e leva para o túmulo. E a cruz já não tem mais ninguém. A manjedoura está vazia, a cruz também está vazia. Mas leva para Jesus para onde? Para o túmulo. E vai enterrar Jesus. E Jesus passa 3 dias ali. E Jesus se manifesta, aparece a Maria Madalena. Quem era Maria Madalena? Aquela que Jesus havia expulsado 7 demônios. E eu pergunto a Deus, se você não quer, concernente à Bíblia, eu pergunto. Falei: Senhor, por que a Maria Madalena? E o Espírito começava a ministrar: porque eu vim para os doentes, não para os sãos. Eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Maria Madalena estava perdida, mas até enquanto ela não encontrou com Jesus, porque quando ela encontrou com Jesus, a história dela foi mudada. Mas quando chega de madrugada, de manhã cedo, a Bíblia chega e diz que Maria Madalena e a outra pegaram o balso e levaram lá, para ver. Quando chega lá, a pedra do túmulo estava removida. Não estava mais lá. E ela chega, conversa com Jesus, achando que estava conversando com o jardineiro. Depois que ela entendeu, ela disse: Raboni, quer dizer mestre, Senhor. Ela entendeu com quem ela estava falando. Só que o túmulo já estava vazio. Se você procurar na história desses homens que se diz profeta, que se diz isso, que é intermediário, você vai dizer assim: os ossos mortais deles estão aqui. Mas se você chegar em Israel, olhar o túmulo de Jesus, aqui não está mais, porque ele já ressuscitou. Aleluia. Chega lá, está os ossos mortais de Buda, de Maomé, mas no túmulo de Jesus está escrito: ele já ressuscitou. Aleluias. A manjedoura está vazia, a cruz está vazia, mas o túmulo também está vazio. Só tem uma coisa que está ocupado, é o trono de Deus, porque ele está sentado à destra de Deus. Aleluia. A manjedoura está vazia, a cruz está vazia, o túmulo está vazio, mas o trono está ocupado pelo Rei da Glória, o Salvador. Orabassuri cantarabás. Mas, queridos, olhando para esse contexto, se você olhar a crucificação de Cristo, lá em Mateus capítulo 27, do versículo 49 ou 48, e vai seguindo até o 51, o que me chama a atenção é que estava 2 ladrões, um à sua direita e à sua esquerda. Um zombava, criticava, mas o outro diz: quando tu chegar lá, lembra de mim. Sabe por quê? Ele sabia que aquela cruz ia ficar vazia.
Aí foram lá, quebraram as pernas de um, quebraram as pernas do outro, mas quando foram lá para quebrar as pernas de Jesus, ele já estava morto, já estava consumado. Ele estava dizendo: eu já paguei o preço, eu já paguei a dívida, eu já reconciliei a minha igreja com o Pai. Porque ele disse: está consumado. Mas você pensa que nessa trajetória da crucificação à morte de Jesus, até chegar na morte, você pensou que o diabo não fez de tudo para Jesus desistir da cruz? O diabo começou a fazer lá de Mateus capítulo 4, para que Jesus desistisse. Ele disse: se tu és o Filho de Deus, transforma a pedra em pão. Jesus diz: também está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E ele descorre, leva Jesus no monte muito alto e disse: tudo isso te darei se me adorar e prostrar. Jesus: somente a ele adorarás e servirá. Então o diabo trabalhou para que Jesus não fosse à cruz. Ele fez de tudo para que Jesus não fosse ao Calvário. Sabe por quê? Porque se Jesus não fosse ao Calvário, à cruz, eu e você não estaria aqui hoje à noite. Eu e você não estaria, porque a Bíblia diz que prove a Deus moê-lo, castigá-lo por causa dos nossos pecados. Está lá em Isaías 53, diz: quem deu crédito à nossa pregação, a quem se manifestou o braço do Senhor. Aleluia. Diz que foi subindo como renovo, como a raiz de uma terra seca, não tinha parecer, não tinha formosura, e disse: verdadeiramente, olhamos para ele, não via nenhuma beleza. Mas Isaías descreve: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Foi através do sofrimento da cruz de Cristo que hoje eu e você está aqui. Além da cruz está vazia, hoje nós somos livres em Cristo Jesus, porque ele nos reconciliou com o Pai. O homem perdeu lá no jardim do Éden. O homem perdeu o contato com Deus, a comunhão com Deus. Deus olha para a terra, não tem um justo sequer. E Deus pega o seu filho e dá. Desde o Éden, que o diabo tenta frustrar os planos de Deus. Desde o Éden que ele tenta desfigurar a imagem do homem. Por que a imagem do homem? Porque Deus disse lá em Gênesis: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. As outras coisas disse Deus: haja luz, luminares, água, tudo, o Espírito parava sobre a face da... Mas quando chegou no bonequinho de barro, como eu e tu, ele pegou e disse: não façamos. No plural quer dizer que não estava sozinho, estava ele, o Pai e o Filho e o Espírito Santo, os três, fazendo esta conjunção para criar eu e você, para que eu e você estivesse aqui hoje à noite. Mas se você observar lá no Éden, o diabo tentou, não conseguiu, e vem tentando desfigurar a história da humanidade, vem tentando desfigurar a igreja de Cristo. Só que o diabo esqueceu de uma coisa: que a cruz já está vazia, o túmulo já está vazio, mas ele vive tanto que hoje ele está no nosso meio. Aleluias. Mas aqui o que me chama a atenção é que depois de um contexto, você vai lendo, chega todo até o 42, de João 19 até o 42, você vai ver o que eu estou falando, que diz que aqueles que os trapassaram, veria aquele que foi trapassado. Ele estava dizendo, ele vai, quando ele está dizendo aquele que foi trapassado, que recebeu a lança, e os que fizeram isso, ia ver ele novamente, mas não era num túmulo, ia ver ressuscitado. E o que foi que aqueles escribas, que aqueles homens pediu para que pudesse guardar o túmulo de Jesus, achando que ia segurar Jesus no túmulo.
achando que ia prender Jesus, para que viessem os discípulos, chegassem lá e dissessem, ele pegou que ele ressuscitou, porque Jesus já havia falado que ele ia morrer, mas ao terceiro dia ele ia ressuscitar, e aqueles homens, sacerdotes ali daquele rei, chegaram e falaram, rei, bota uma escolta de soldado, mas eu queria ver quem segurasse. A morte não segurou Jesus. Aonde está, ó morte, o teu agrilhão? A morte não segurou Jesus, sabe por quê? Porque ele ressuscitou para a glória de Deus Pai, ao terceiro dia. Só que, assim como os judeus, irmãos, o que eu estou falando aqui é veracidade de verdade. Assim como os judeus acreditam que Jesus ainda não veio, tem gente dentro da igreja que acredita que Jesus não veio ainda, que Jesus já não fez a expiação, que vai vir ainda o Messias. Só que Jesus agora, quando ele vinha, quando ele foi morto com um cordeiro. Mas Jesus, como ressuscitar, ele vai ressuscitar como o leão da tribo de Judá, e ele vai vir nas nuvens para buscar a sua noiva, a sua igreja. Aqui ele pagou o preço, aquele foi o túmulo, aquele foi crucificado, aquele foi esbofeteado. Sabe por que Jesus foi esbofeteado? Foi tomando o nosso lugar. Entenda nesta noite, aquela cruz era nossa, aquela coroa de espinho era nossa, o escravo era nosso, mas Jesus, o Pai, fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Só que Jesus levou bofetada, Jesus foi cuspido, e muitas das vezes nós não queremos nem que alguém olhe para a gente com a cara feia, que a gente pensa logo até sair da igreja. Pense aqui, a cara que aquele soldado estava olhando para Jesus. Pense aqui, aquele soldado dizendo, tu é filho de Deus, desce daí zombando. Sabe por que Jesus não desceu da cruz? Era tudo que o diabo queria. Porque se Jesus desce da cruz, ele tinha um poder? Tinha, e tem o poder. Se ele descesse da cruz, nem eu nem você estaria aqui hoje. Aquilo foi para consumar a obra do Pai. E o que me chama a atenção no versículo 51 de Mateus 27, quando ele diz assim, ó, o véu do templo se rasgou. Ele estava dizendo, hoje está consumado. O povo tem liberdade de entrar na minha presença. O povo tem liberdade de se achegar até a mim. O povo tem liberdade de alcançar o plano de salvação, porque o véu se rasgou de alto a baixo, e esse rasgar de alto a baixo foi nos dando livre acesso a Ele, a entrar no santo do santo, para adorar aquele que é santo, aquele que vive e reina para todo o sempre. Igreja, vamos acordar para a gente não trazer Jesus para a manjedoura. Vamos despertar para não levar Jesus para a cruz. Vamos acordar espiritualmente para não colocar Jesus no túmulo de novo, porque Jesus já passou tudo isso e Ele está vivo. Jesus não está morto. Jesus vive e reina para todo o sempre. Lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 8, ele diz, porque achado na forma de homem, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou, se esvaziou de si mesmo, chegando até a morte e morte de cruz. Você sabia quem era que morria na cruz? Era malfeitores, era homens que cometiam alguma atrocidade. Jesus foi ali na cruz como um malfeitor. Jesus foi como um bandido. Jesus foi como toda espécie. Mas por que Jesus levou todo esse nome? Porque só quem ia para a cruz era desse jeito. Sabe por quê? Por mim e por você. Ele trocou o nosso nome. Ele tomou esse lugar. Ele tomou.
Entenda nesta noite, hoje é noite de Santa Ceia. Se nós estamos ceando hoje, é porque Jesus tomou o nosso lugar. Se nós estamos aqui hoje, é porque Jesus pagou a dívida. Se nós estamos aqui, é porque Jesus pagou o preço. Eu não preciso pagar o preço da salvação, mas eu preciso pagar o preço de viver em comunhão com Deus. Porque muitas vezes nós falamos assim, mas ele já pagou o preço. Ele pagou o preço da salvação, mas nós temos que pagar o nosso preço de viver em comunhão com Ele. Qual é o preço? É de buscar, de adorar, de servir e adorar em espírito e verdade. Agora eu faço uma pergunta, já fiz e vou repetir várias vezes, que se Jesus desistisse da cruz, se Jesus desistisse do Calvário, se Jesus desistisse de ali do que ele estava ali, que ele chega ali, que ele vai preso, e ele assume a sua identidade, se Jesus desistisse, pensa nessa noite, faça uma reflexão, aonde eu e você estaria agora? Aonde nós estaríamos agora, se Cristo, quando ele disse, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, sem se eu beba. Mas sabe por que Jesus não fez isso? Porque ele sabia que eu e você não suportaria a cruz. Ele sabia que eu e você não suportaria ver uma coroa tecendo nas... Jesus viu tudo isso, mesmo no sofrimento. Ele sabia que tinha uma humanidade, que tinha um povo, que ele queria que estivesse com ele na glória, que ele quer que esteja com ele na glória. Por isso que Jesus não desistiu. Sabe por quê? Porque ele foi para preparar lugar para a sua igreja, para o seu povo. Mas por que a gente desiste, dá tanta desculpa? Por que a gente dá tanta desculpa? Eu não vou mais para a igreja, eu vou deixar de fazer isso, eu vou deixar de fazer aquilo. A gente dá tanta desculpa, como se Deus aceitasse a nossa desculpa desfarrapada. Jesus não deu desculpa para o Pai, ele disse, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Ele pediu. Mas quando ele olhou para mim e para você, ele disse, não, Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Pense nesta noite alguém carregando a sua própria cruz. João disse que ele carregou a sua própria cruz. Ele estava indo para o matadouro como ovelha muda, perante os seus tosquiadores. Aqueles que queriam desfolar Jesus estavam os tosquiadores. Ele foi levado mas como ovelha muda, ele não abriu a boca. Mas quantas vezes nós abrimos a boca, murmurando, reclamando? Jesus não abriu a boca diante de tanto sofrimento. Porque Jesus não abriu a boca para trazer salvação para a igreja, para dizer para a igreja que a cruz não tem mais ninguém, para dizer para a igreja que o túmulo já está vazio e que ele ressuscitou. Aleluias. João capítulo 20, versículo 9. Ele diz, pois ainda não tinha compreendido. Olha o que é que Jesus estava dizendo, que os discípulos ainda não tinham compreendido o que ele disse que ele ia, mas ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Ele, pois ainda não tinha compreendido as escrituras, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. Muitos não compreenderam que Jesus teria que ressuscitar. É tanto que quem tomou um choque foi Pedro. Se você observar, quando Maria Madalena chega para Pedro e diz assim, ó, ele ressuscitou, Pedro não acreditou. E a Bíblia diz que Pedro foi correndo, mas teve alguém que correu na frente mais do que Pedro ainda. Mas quando chegou lá, a pedra já não estava mais. Quando ele chegou lá, ele não entrou, teve medo, sabe por quê? Porque Jesus já não estava mais lá, aleluias. Ele ressuscitou. Você lembra de Maria Madalena, quando ela foi lá, que disseram, sabe quem é essa mulher? Aí me veio aquela palavra que nós somos os príncipes, que nós ficaríamos diante de príncipes e princesa, sentado diante dele, ele no trono e nós sentados como príncipe e princesa.
Sabe por quê? Porque Maria Madalena foi rejeitada. Os homens disseram, se ele soubesse quem era ela, ele mandaria sair daqui. Tu sabe quem é ela? Jesus, não. Venha. Eu entrei na tua casa, tu não me fez nada. Mas o que ela fez aqui, já foi preparando para o dia da sepultura. Mas quando ela chegou lá, Jesus disse para ela, mulher, não me detenha, porque ainda não chegou a minha hora. Maria estava achando que ele não tinha ressuscitado, mas ele ressuscitou. Nesta noite, entendamos que Jesus já não está mais no túmulo. E que ele vive e reina para todo sempre. Aleluia, aleluia, oh, glória. Mas se você entender que na hora que pediram o corpo de Jesus, sabe que, rapaz, a gente lê a Bíblia e depois a gente se surpreende. Sabe quem estava ali no sepultamento para levar o corpo de Jesus? Nicodemo. Aquele que foi ter com Jesus de noite. Está lá em João capítulo 19, versículo 39. E também Nicodemos era aquele que anteriormente foi ter com ele, com Jesus à noite. Olha quem estava para levar o corpo de Jesus. Aquele que era também fariseu, conhecedor da lei. Mas ele sabia que aquele corpo não era um corpo qualquer. Aquele corpo que ele ia levar com José de Arimateia era o corpo do Salvador. Era o corpo do Cristo vivo, que foi morto e ao terceiro dia ressuscitou. Por isso que hoje nós não estamos pregados no madeiro, segurados na cruz. Nós somos livres, porque Ele não está mais na cruz, Ele não está na manjedoura, Ele não está no túmulo. Mas Jesus Cristo vive no nosso meio, e ainda mais dentro de nós. Aí você pode dizer, agora endoidou, dentro de nós é. Nós somos casa de Deus. Nós somos morada do Espírito Santo. Ele disse que nós fomos comprados pelo bom preço. E foi preço de sangue. Pedro chega a dizer que não foi por coisas perecíveis, como prata ou ouro, que fomos comprados. Pedro diz, não foi por isso que perece, mas foi pelo sangue que permanece, que nos limpa, que nos purifica de todo o pecado. É o sangue de Cristo que nos purifica de todo o pecado. Só que eu preciso procurar lutar, me esforçar para viver isso. Nós como igreja precisamos não achar que Jesus está mais numa manjedoura, não ficar mais com esse instinto de Jesus não está mais na manjedoura. Jesus já não está mais no crucifixo, numa cruz. Você vê que a cruz era tão terrível que Pedro disse que não era digno de morrer como ele, mas morreu de cabeça para baixo crucificado. Só que nós precisamos entender isso. Jesus não está mais na cruz. Jesus foi crucificado, mas não está lá mais. Jesus foi colocado num túmulo novo, que ninguém tinha posto ainda, mas ele também não está lá. Um amigo meu, pastor, ele já partiu em Cristo, e ele disse que a coisa mais gloriosa, quando ele chegou lá no lugar aonde colocaram Jesus, e ele não conseguiu ler, porque ele não sabia, mas uma pessoa foi lá e leu para ele, porque ele não lia a tradução daquele lugar ali. Mas a pessoa que levou, ele leu assim, ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Olharam lá o túmulo de Jesus, os ossos de mortais de Jesus não está mais lá não. Se você for de Buda, está lá. Se você for de Maomé, está lá. Se você for de outros que se diz isso e aquilo, está lá. Mas no túmulo de Jesus, ele já ressuscitou para a glória de Deus Pai, aleluias. E ele vive e está no nosso meio. Você lembra do primeiro texto ali que disse que Jesus estava no meio? Ladrão de um lado e o outro do outro. Você vê que quem ia para a cruz era malfeitor. Jesus salvou, Jesus deu vida até a Barrabás.
Jesus deu até vida a Barrabás, porque está crucifica, mas solta Barrabás, crucifica, mas Jesus deu vida na cruz, não só para aquele homem que disse, se Jesus aceitasse ele, disse, hoje mesmo tu estará, mas a Barrabás também, a gente não presta atenção, mas Jesus deu vida a Barrabás também, porque ele ia ser crucificado, ele tinha cometido homicídio, ele tinha cometido tudo aquilo, sedição, mas Jesus tomou, porque Jesus estava mostrando que ele veio para buscar um povo lavado, remido, comprado, selado pelo sangue dele, aleluias. Mas para nós encerrarmos, está lá em 1 Coríntios, capítulo de número 15:57. Não, 56, 57. Mas eu achei interessante aqui para nós concluir. Vamos ler do 54. Como a Bíblia já está aberta, você pode falar, a escola bíblica dominical é a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra. É ela que nos limpa, é ela que nos purifica. 54 diz assim: e quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e que é mortal, se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, a morte, a tua vitória? Aonde está, a morte, o teu agrilhão? O agrilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Jesus Cristo. Graças a Deus que Ele venceu a morte na cruz do Calvário. Jesus venceu a morte. E Ele ressuscitou. E aí Paulo continua dizendo para você que está aqui nessa noite desanimado, para você que está pensando em parar, em desistir, talvez você que chegou angustiado, Paulo continua dizendo: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Paulo está dizendo: a vossa busca no Senhor não é vão. Paulo está dizendo: a vossa busca tem salvação, a vossa busca gera vida eterna. Mas ele disse: não desfaleça as vossas mãos. Mas eu queria que você fizesse essa reflexão nesta noite. Pense bem, alguém sendo esbofeteado porque não fez nada. Alguém levando uma coroa de espinho, com seus espinhos cravaram sobre o seu crânio, a sua cabeça, e descia sangue. Alguém que tiraram as suas vestes, tiraram a sua túnica. Alguém que lhe cuspiram, alguém que chegaram do seu lado e enfiaram uma lança, e a Bíblia chega a dizer que saiu sangue e água. A igreja foi gerada na dor, a igreja foi construída na dor, a igreja foi alicerçada na dor, mas a igreja não vai subir na dor, a igreja vai subir na glória, para adorar o Santo do Santo, aquele que vive e reina para todos sempre. Por que não mais na dor? Porque a Bíblia diz que lá não haverá mais dor, lá não haverá mais sofrimento, lá não haverá mais angústia, mas lá haverá, sabe o que? Um coral celestial adorando, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, aquele que vive e reina para todo o sempre. Então vamos nos desprender nesta noite, sair de um bloco de vida religiosa e vamos viver uma vida ativa em Cristo Jesus. Não se contente, querido, não se contente em viver uma vida monótona, fria, apática, anêmica espiritualmente, mas se esforce, não desista. Está doendo, não desista, não pare, porque no auge da dor da cruz, Cristo não desistiu. Eu falei até numa mensagem que eu preguei sobre isso também aqui na igreja, eu lembro como hoje. Quando a mulher está grávida,
Ela sente a dor de parto, mas depois que a criança nasce, vem a alegria, né? A mulher fica alegre porque pegou a criancinha nos braços. Jesus faz essa comparação conosco. É como a mulher que está grávida, que vem a dor, mas depois que ela dá a alegria. Hoje nós vamos passar por dificuldade. Hoje nós vamos passar por um momento de tristeza, de angústia. Hoje nós vamos passar por um momento de aflição. Mas lá naquela casa que ele disse que foi preparar, naquela casa que não tem quarto, naquela casa que não tem quarto, que não tem piso como esse porcelanato, mas tem rua de ouro. Lá onde ele diz que naquela casa ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. As decepções não teremos mais. Sabe por quê? Porque ele vai enxugar as lágrimas da sua igreja, da sua noiva, da sua esposa. Cristo vai enxugar as lágrimas. Eu não sei, mulher que fez o parto aqui pode falar melhor do que eu. Mas quando a mulher tem, não sei se é normal, acho que é normal, sai sangue e sai o líquido também, ou sai o líquido primeiro que poca a bolsa, né? Então ali pocando sai sangue. Eu sei que sai sangue, que eu já vi a criança meladinha de sangue. Mas tem a bolsa também que carrega a criança dentro, que é o líquido. Aquilo é gerado, produzido uma criança. No momento que enfiaram a lança do lado de Jesus, a Bíblia chega a dizer que saiu sangue e água. Você não está entendendo, mas eu vou te trocar em miúdo. Ele gerou a igreja no Calvário. A igreja foi gerada no Calvário. A igreja nasceu no Calvário, não foi na manjedoura, já passou, mas foi no Calvário que nasceu a igreja. Mas também nascendo a igreja no Calvário, ele não está mais lá, ele já ressuscitou, não está na cruz, não está no túmulo, mas Jesus está aqui nesta noite. E como é que você pode provar, José Roberto, que Jesus está aqui? Duas coisas que eu vou provar simples. Primeira coisa, porque você está aqui. Porque se você não tivesse aqui, ele não estaria aqui. Outra coisa que está lá em Mateus, ele diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos, em meu nome eu estarei no meio. Jesus não está na lateral, não está na esquerda, Jesus está no meio da igreja. Jesus está no nosso meio. Sabe por que ele está no meio? Porque ele está dizendo, está consumado. Quando deram vinagre para ele, ele diz, está consumado. Eu estou bebendo o vinho da amargura, estou bebendo tudo, mas o meu povo vai ser livre pelo poder do meu sangue. Então nesta noite, não desista, não pare, entenda, não pare. Não desista, mas você pode dizer, José Roberto, você não sabe o que eu estou passando, está doendo, mas pensa, a cruz também, os cravos doeu, a coroa de espinho doeu, a chicotada doeu, a bufetada doeu, o vinagre, o homem que estava, mas ele não desistiu da cruz. E por que nós queremos desistir? Por qualquer coisa nós queremos parar. Eu só queria que você fizesse essa reflexão nesta noite. Sai-se daqui com essa reflexão. Se Cristo desistisse da cruz, só isso. Eu sei que ele não está mais lá, mas se ele desistisse da cruz, pense nisso nesta noite. E eu queria fazer uma pergunta nesta noite. Eu peço que a igreja fique em espírito de oração. Eu queria fazer uma pergunta simples nesta noite. Ele não está mais na manjedoura, ele não está mais na cruz, ele não está mais no túmulo, porque ele já ressuscitou. E talvez você está aqui e não fez um encontro com Cristo ainda, é noite dele também te ressuscitar. Talvez você está afastado, distanciado, e ele te chama hoje também. Tem alguém no nosso meio nesta noite que quer entregar a sua vida a Jesus, quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua alma? Tem alguém nesta noite? Se tiver alguém, pode levantar uma das suas mãos nesta noite. Se tiver aí na galeria alguém que estiver também afastado, distanciado e quiser dizer assim, eu quero voltar para Jesus. Se você está com vergonha, levanta a mão que eu vou lá te buscar. Se você tiver com vergonha, levanta a mão que eu vou lá te buscar. Tem alguém nesta noite que quer entregar a sua vida a Jesus, quer voltar, quer se reconciliar? Você vai fazer um sinal com sua mão. Eu vou lá, jovem, eu vou lá te buscar. Eu vou lá na galeria te buscar. Arabassuri cantarabás.
Como é teu nome, jovem? Tem mais alguém nesta noite? Tem mais alguém nesta noite? Se tiver, pode levantar a mão que eu vou te buscar. Eu não estou fazendo isso aqui, estou fazendo porque Jesus mandou. Se tiver mais alguém, eu vou lá te buscar. Tem mais alguém? Tem mais um ali no cantinho ali, quem é? Vem cá, vem, eu vou, meu Deus, é o filho de vai, hoje. Aleluias. Vem cá, Pedro, vem cá, vamos. Aleluias. Aí você pode dizer assim, mas ele está na igreja. Mas ele entendeu o plano de salvação. Aleluia. Tem mais alguém nessa noite? Pode ficar despreocupado, tem mais alguém nessa noite? Ah, é filho de crente, mas ele entendeu o plano de salvação. Não muda nada por ela também, Jesus morreu. Tem mais alguém nessa noite? Não tem não, o silêncio nos diz que não. Mas eu vou falar uma coisa para você, todo mundo já me conhece. Se você acha que no céu está quietinho como eu e você está aqui, você está enganado. Você está enganado, porque a única coisa que a Bíblia diz que há festa no céu é quando uma alma se rende aos pés do Senhor. Então no céu eu imagino os anjos dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos... Sabe por quê? Por causa dessa vida, dessa alma que voltou. Se é que está aqui essas duas almas para Jesus, se coloque de pé em nome de Jesus. Vamos orar pela vida de Anderson e pela vida de Pedro. Eu queria pedir ao pastor que fizesse essa oração em nome de Jesus nessa noite. Em nome de Jesus. Pai, nós rendemos graças ao teu nome nessa noite. E louvamos ao Santo de Israel por um presente especial nessa noite. Porque como foi dito pelo teu servo, está escrito na tua palavra, que há festa nos céus quando um pecador se arrepende. E nós louvamos pela vida de Anderson e pela vida de Pedrinho, Senhor. Essas vidas que nessa noite, diante de todos aqui, declaram a Ti como o Senhor e Salvador da vida deles. Deus, que Anderson e Pedrinho permaneçam firmes no Senhor. Que eles compreendam a cada dia que nessa vida a melhor coisa é servir a Jesus. Nós louvamos a vida pela vida desses dois, ó Deus. E pedimos, meu Pai, escreve o nome de Anderson, o nome de Pedro, no livro da vida nessa noite, Senhor. E os abençoe, aleluias, todos os dias. E lhes dê forças, lhes sustente, ó Pai, neste mundo, para que eles permaneçam firmes e fiéis a Ti. Nós oramos e abençoamos a vida deles com toda sorte de bênção espiritual, em nome de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Se é para Jesus é mais forte. Se é para Jesus é mais forte. Aleluias. Glória, 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 glória a Deus. Oh, aleluias. Os tocadores, os ministros de louvor, em nome de Jesus. Os ministros de louvor para estar aqui adorando. Todos que vão ceiar, se coloca de pé. E você que não vai ceiar, fique sentado no seu cantinho, adorando ao Senhor. Não perca essa oportunidade. Peça ao Senhor também para te ajudar, para você também participar do corpo e do sangue de Cristo. Irmãos, eu me alegro, sabe o que é? É porque não há festa no céu quando um cego enxerga. Quando um coxo anda. Mas quando uma alma vem para Jesus, a festa no céu. Então isso é prova que Deus faz festa por causa de um pecador. Glória a Deus. 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 Glória a Jesus. Glória a Jesus. Feche os teus olhos neste momento. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Se entregue no altar de Deus agora. Aleluia.
É o primeiro culto do ano de 2022. Aleluia, Entregue agora Jesus. no altar, tudo no altar, deixa no altar de Deus. Aleluia, Jesus. Ora, baixuri, canta, Adoramos a Ti, amado da nossa alma. aleluia, ministério de louvor. Sei que foi pago um alto preço, igreja, para que nós viéssemos ter vida e vida com abundância, através da morte de Jesus Cristo naquela cruz do Calvário. E é por isso que nós estamos aqui livres para adorar este Deus. Nós somos livres, igreja, para adorar este nosso Deus. Nós sabemos que o Senhor está no alto e sublime trono para receber a nossa adoração. Aleluias. Aleluia, Jesus. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou a sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou a sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor, e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração, Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos Aleluias, 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 aleluias. Santo é o Senhor. Glória a Deus, todos pegaram. Todos pegaram. Se ficou alguém aí, pode dar uma das suas mãos. Aí tem ali dois ali em cima na galeria que ficou sem pegar ali. Leva lá, Ney. Dois ali na galeria que ficou sem pegar. Já está indo em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Fique em espírito, nós estamos no culto, o culto não terminou.
Mas mesmo quando o culto terminar, Jesus vai conosco. Jesus vai conosco, vai continuar cultuando conosco. Aleluias, 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 aleluias. Glória, 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 glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Todos pegaram já chegou os meninos lá em cima? Ainda não? Glória a Deus. Se esperar chegar no menino lá na galeria, tem 2 ali na galeria aí, ó. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Continue adorando o ministério de louvor até quando chega pra gente. Glória a Deus, glória a Deus. Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço dos seus, só coração do Senhor. E por mais que as trevas se virem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço dos seus, só coração do Senhor. E por mais que as trevas virem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo, unidos iremos Glória a Deus. Todos pegaram agora. Então vamos fazer leitura da palavra nesta noite. Mateus capítulo 26, versículo de número 26 diz assim: enquanto comia, tomou Jesus um pão e abençoando e partiu e dizendo, tomou e deu aos discípulos dizendo, tomai, isto é o meu corpo. Isso aqui é simplesmente um pão, mas simboliza o corpo de Cristo nessa noite. Que você possa levar, eu sei que os obreiros já orou, intercedor, leva até os céus. Pão, Jesus disse que Ele é o pão da vida. Ele é o pão que alimenta a nossa vida. E em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós apresentamos nesta hora, Senhor, esse pão que simboliza a Tua carne, Senhor. E o Senhor disse na sua palavra que o Senhor é o pão da vida, que aquele que comer de Ti não terá mais fome, Senhor. E nesta noite, Deus, eu não sei, talvez tem pessoas com dificuldade de caminhar, com dificuldade de trilhar no Teu caminho, mas está aqui participando, Senhor, da Santa Ceia, e ao comer deste pão, gera vida nele nesta noite, gera força nele, Senhor. Espírito Santo, que ele seja tomado pela Tua presença. Abençoa este cálice, abençoa este pão nesta noite. Nós te pedimos em nome de Jesus. Comamos todos em nome de Jesus. Obrigado. Aleluias. Oh glória. Oh maravilha. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh santo, 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 santo é o Senhor. Obrigado, Deus. Você tem motivo para celebrar a Ele. Você tem motivo para celebrar ao Cristo vivo. Você tem motivo. Você passou por tantos ventos em 2021 e chegou até 2022. Você tem motivo. Celebre a Ele, adore a Ele, exalte a Ele, bendiga a Ele, tributa a Ele. Aleluia. Versículo 27, a seguir tomou o cálice, e tendo dado graça, deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança,
derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber de novo conosco no reino do meu Pai. Vai chegar aquele dia lá no reino, que nós vamos participar também desse coral. Aqui é o ensaio da Santa Ceia, porque nós sabemos que chegará aquele dia. Oh, Rabas, ai, Arabassuri, Anaia, Sergue, oh, Rabas. Pai, aqui está nesta noite esse cálice. É o sangue da nova aliança, Senhor. É o sangue que foi derramado por nós, para nos remir dos nossos pecados, para pagar o preço pelas nossas vidas. E nós te louvamos nesta noite, Pai. Ó Deus, abençoa este cálice nesta noite. Sangue é vida. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas através do sangue de Jesus Cristo, o preço foi pago, Senhor. Já está consumado. Hoje nós temos livre acesso à tua presença, Pai. Por isso abençoa nesta noite esse cálice em nome de Jesus. Bebamos todos nesta noite em nome de Jesus. Aleluias, 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 aleluias. Aleluias, glória a Deus, 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 glória a Deus nas alturas, glória ao Rei da glória, o majestoso e o glorioso. Eu estarei passando a palavra para o pastor nessa noite, mas eu quero agradecer a todos que oraram pela minha vida. Eu ainda continuo no luto, mas adorando ao Senhor. O luto não vai me tirar de adorar o Senhor. Amém, queridos? Que Deus abençoe a todos. E eu passo a palavra para o pastor. Glória a Deus. Ainda de pé, queridos, eu quero convidar todas as crianças para que venham aqui à frente. Aquelas que não vierem sozinhos, se só vierem com a companhia do Pai, por favor, traga todas, em nome de Jesus. Todas as crianças, quero convidar todos os obreiros para que tomem, se posicionem aqui na frente. Nós estaremos orando, finalizando o culto nessa noite, com imposição de mãos sobre a vida de nossas crianças. Amém? Todas as crianças, por favor, traga todas aqui, em nome de Jesus. Amém. Os demais obreiros que estão livres, eu quero convidá-los para que tome a posição aqui. Nós estaremos orando em posição de mãos, no nome de Jesus. Eu vou pedir para que todas as crianças sejam ungidas. Diácono Roque, por favor. Todas as crianças. Glória a Deus. Aleluias. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. És tu, Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Se algumas crianças quiserem vir para o lado de cá, ó, para ficar mais tranquilo aí na frente, podem vir, viu? Todas as crianças, por favor, podem vir um pouco mais para o lado de cá, olha. Alguns podem vir para o lado de cá. Aleluia, Deus. Os pais podem ficar aí com suas crianças, amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Estenda suas mãos para cá, meus irmãos. Eu fiz um pequeno texto nessa tarde, direcionado aos pais, sobre as nossas crianças. E relatando por que nós iremos fazer isso após o culto dos domingos, amém? Então está aí no nosso grupo de WhatsApp para que todos possam ler, entender um pouco. E eu quero dizer para os pais, quando eu falo de comportamento, ainda que eu falei sobre alguns comportamentos de forma específica, eu quero dizer que são todos os comportamentos.
Amém. Tudo aquilo que você detectar no seu filho, de diferente, que entende você não ser o certo, eu peço para que você esteja atento. E uma das minhas orientações também é: faça como Jó. Na noite, pegue óleo ungido, levante as madrugadas, unge os seus filhos e ore por aquilo que você entende que eles precisam melhorar. Oremos. Maravilhoso Deus, bendito e eterno Pai. Deus, nós continuamos nessa adoração ao Teu nome, pois adoramos o Senhor nos cânticos e a Tua palavra veio para nos alimentar nessa noite. Somos gratos ao Senhor por nessa noite termos o privilégio de celebrarmos a Santa Ceia, que é o memorial da Tua morte que nos trouxe vida. E, ó Deus, no final deste culto em adoração ao Teu nome, nós queremos nos despedir neste lugar, Deus, levantando as nossas mãos, ungindo as nossas crianças nessa hora. Deus, eu rogo que o Senhor tenha misericórdia das nossas crianças. Que o Senhor olhe para as nossas crianças. E que o Senhor, com o seu poder, poder este que nos relata a Bíblia Sagrada, que havia um homem ali em Gadareno, ó Deus, e o Senhor curou aquele homem que era totalmente, ó Deus, tomado por espíritos malignos que atuavam. A Bíblia diz que aquele homem saiu de suas características humanas e viveu de uma forma totalmente diferente, porque o diabo estava agindo sobre a vida daquele homem. Mas a chegada de Jesus trouxe libertação. Aleluia. De maneira que um homem que ninguém poderia aproximar-se estava ali próximo a Jesus, sentado, tranquilo e totalmente vestido, porque a tenua andava por conta dos tormentos dos espíritos malignos. E, ó Deus, nós sabemos que há atuação de espíritos nesses dias, e que tem tido como objetivo as nossas crianças, trazendo, Deus, desenhos que tentam conduzi-las em comportamentos contrários à natureza, contrário à Tua vontade. E no nome de Jesus Cristo, junto com a Tua igreja, Deus, eu oro nesta noite, e repreendo agora espíritos atuadores como esse. No nome de Jesus eu ordeno que não haja mais atuação desses espíritos sobre a vida dessas crianças, mas que sejam crianças que tenham visões espirituais, e que ao compreender que aquilo não vem de Deus, repreendem seu ser, tomando posse da Tua palavra, o que elas têm aprendido nesse lugar, Senhor. Aleluia. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, espíritos que têm atuado desde a gestação, trazendo problemas físicos, emocionais, meu Senhor. Meu Deus. Sabemos que há tantas outras situações que trazem complicações sobre as nossas crianças. Mas eu estou orando nessa noite, Deus, de cunho espiritual. Eu sei que por conta da genética, eu sei, Deus, que por conta de tantas outras coisas, nossas crianças têm sido afetadas. Mas aquilo que é de ordem espiritual, aquilo que tem sido provocado no reino das trevas, eu oro nessa noite repreendendo em nome de Jesus. E digo nessa noite que essas crianças pertencem a Ti, Senhor. Essas crianças não serão tocadas. Aleluia.
porque pertence a Ti, porque os pais são Teus, são homens e mulheres de Deus, Deus que Te servem e não querem ver os seus filhos afetados por essas ações demoníacas. Por isso, Deus, abençoe as nossas crianças, Deus. O engano que o diabo tenta implantar nas suas mentes, que não haja continuidade em nome de Jesus. Oh Deus, em nome de Cristo Jesus, que elas tenham compreensão, que elas começam a ter visões espirituais ao dormirem, ao sonhar. Ah, Deus, que elas possam olhar para o testemunho dos seus pais e enxergar neles homens, mulheres de Deus, e que essas crianças tenham uma vontade de servir e adorar o Teu nome. Enfermidades que têm chegado à noite no corpo dessas crianças, enfermidades que têm atuado como ação maligna, Deus, eu repreendo nessa noite no nome de Jesus Cristo, que toda deficiência mental, espiritual, física, nessa noite caia por terra em nome de Jesus. E que elas sejam consagradas todos os dias ao Senhor, Pai. Que não haja mais atuação do maligno sobre elas, mas que o Teu Espírito repouse sobre a vida de cada uma delas em nome de Jesus. Obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado pela Tua presença. Obrigado por ter nos trazido nessa noite. Nós pedimos que o Senhor nos conduza em paz e que Tua graça e misericórdia esteja sobre nós todos os dias. Que a luz do Teu Espírito resplandeça sobre nós e nos ajude a te servir em espírito e em verdade. Que Deus em Cristo abençoe toda a igreja, todas as nossas crianças, no nome de Jesus. Amém? Amém. Vou em paz nessa noite para a glória e louvor do nosso Deus.